Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos explicar sobre supercondutores, um tema que achamos super interessante e gostaríamos de trazer uma explicação simples de ser acompanhada. Ao final, iremos apresentar um experimento sobre o assunto. O grupo é formado por mim, Alice. Por mim, Carla. E por mim, Isabelle. Certo. Bom, primeiro a gente vai apresentar a definição de supercondutores. Os supercondutores, eles são materiais capazes de conduzir eletricidade quando atingem uma temperatura crítica, ou seja, uma temperatura muito abaixo. E além disso, elas fazem com que as linhas de campo magnético não sejam capazes de penetrá-lo. Dessa forma, os supercondutores, eles podem ser usados para promover a levitação magnética. Explicando como isso acontece, a gente pode dizer que o fenômeno da supercondutividade só pode ser explicado pela física quântica. Esse fenômeno é caracterizado pelo efeito Meissner, que faz com que as linhas de campo magnético não sejam capazes de penetrar nos materiais supercondutores, caso esses materiais se encontrem refrigerados a temperaturas menores que suas temperaturas críticas. Os primeiros supercondutores que surgiram precisavam ser refrigerados em temperaturas extremamente baixas. Entretanto, a pesquisa com novos materiais permitiu que eles fossem desenvolvidos e capazes de apresentar supercondutividade em temperaturas mais elevadas. E recentemente, estudos mostraram que alguns materiais podem se tornar supercondutores em temperaturas muito próximas das do ambiente. Mas, para que isso ocorra, precisam estar sujeitos a pressões muito altas. Bom, esse vídeo, ele mostra um material supercondutor. Então, se a gente reparar no começo, o material, aparentemente, ele não reage como metal. Mas quando ele atinge uma temperatura crítica, como a gente tinha explicado, uma temperatura muito baixa, ele começa a levitar, por causa da levitação magnética. E como vai mostrar o vídeo, esse campo magnético que é formado, ele é bem forte. Então, tipo, dá pra puxar o metalzinho, dá pra puxar o material supercondutor só com a força do campo magnético pelo metalzinho. Aí, assim, bem forte o campo. Mas, então, qual é a relação com a temperatura e do supercondutor, né? Bem, os metais em geral são bons condutores de eletricidade. A gente já sabe disso. O cobre é bom condutor de eletricidade, a prata, o ouro também. Tal capacidade está relacionada à sua medida de resistividade, que é extremamente baixa. A baixa resistividade dos materiais, por sua vez, está relacionada com a grande quantidade de elétrons livres, com a ausência de impurezas, que nesse contexto as impurezas são átomos de outros elementos no interior do condutor, e com a ordem da estrutura cristalina, ou seja, a forma como os átomos encontram-se posicionados um em relação aos outros. Bom, e se aquecidos, os metais eles passam a não ser tão bons em conduzir a corrente elétrica, em virtude do aumento da vibração de seus átomos. A oscilação desses átomos faz com que ocorram mais colisões com os elétrons da corrente elétrica, dificultando sua condução. No entanto, se refrigerados, os metais eles passam a conduzir ainda mais facilmente do que a temperatura ambiente. E se extrapolarmos esse resfriamento, chegaremos a um ponto em que não haverá resistência à passagem da eletricidade. E falando dos seus materiais, os supercondutores são uma classe de material que apresenta uma mudança de estado que faz com que eles transfiram cargas elétricas sem qualquer oposição. Isso faz com que não é possível a gente dizer quais são os supercondutores são feitos, como eles são feitos, mas sim dos diferentes materiais usados para a gente fabricar eles. Assim, a gente vai mencionar alguns materiais feitos para fabricar supercondutores. Eles podem ser feitos de elementos químicos puros, como o mercúrio, o chumbo e o carbono, de elementos orgânicos, como fulerenos, nanotubos de carbono e grafeno, elementos cerâmicos ou feitos de diferentes ligas metálicas, como o niônio titânio e o germânio nióbio. Agora, falando um pouco sobre os tipos dos supercondutores, a gente vai ter dois tipos de materiais. Os materiais do tipo 1, que são formados principalmente pelos metais e algumas ligas metálicas, que, em geral, são condutores de eletricidade em temperatura ambiente.
E já os supercondutores do tipo 2 são formados por ligas metálicas e outros compostos. Porém, a transição do estado supercondutor para o normal ocorre gradualmente e entre o campo crítico inferior e o campo crítico superior. Geralmente, esse tipo de material apresenta temperatura crítica e campo magnético crítico mais elevados, né? De forma a que o estado de supercondutividade seja mais facilmente atingido. Agora a gente já explicou quais são, como são feitos os seus materiais, qual a definição e tudo mais, mas qual a importância dos supercondutores? Qual é a funcionalidade dos supercondutores no dia a dia? A gente tem algumas tecnologias, algumas aplicações tecnológicas baseadas nos supercondutores, como os trens de maglev. Esse tipo de trem utiliza o efeito Meissner presente nos supercondutores para flutuar. Assim, ele desenvolve alta velocidade e torna-se mais eficiente que o trem convencional. A gente vai apresentar agora um vídeo rápido mostrando os protótipos dos trens maglev na China, que são esperados de chegar até 600 km por hora, ou seja, são os trens mais rápidos do mundo. É interessante comentar que a China está sempre desenvolvendo novas gerações dos trens maglev, porque para eles é bastante interessante a ideia de poder se movimentar em alta velocidade, mesmo na Terra. Entre aspas, porque os trens... Verdade. É bem bonito o trem, ó. Um charme. Super moderno. Já pensou que legal? Deve parecer que a gente tá voando. Continuando. Bom, e outras aplicações também são os aparelhos de ressonância magnética nuclear. No interior desses aparelhos, há bobinas feitas de ligas metálicas que, quando refrigeradas, tornam-se supercondutoras, sendo capazes de produzir campos magnéticos de alta intensidade. Outra aplicação tecnológica legal é em relação à produção de energia elétrica. Em hidrelétricas, termoelétricas, usinas nucleares ou mesmo em usinas eólicas, existem necessidades de converter energia mecânica em elétrica. Por isso, é utilizado um gerador cujas espirais são feitas de ligas metálicas supercondutoras quando devidamente refrigeradas, claro. Agora falando um pouco sobre as aplicações mais úteis e interessantes no dia a dia, a gente tem dentro do ambiente médico, elas têm sido usadas para poder resolver aneurismas, extrair tumores e corrigir artérias, e a gente também tem na área científica. Eles têm sido usados para estudar o crescimento das plantas. Assim, em resumo, o supercondutor ele tem a capacidade de transportar eletricidade ou elétrons de um átomo para outro sem que haja resistência. O que isso significa é que quando o material atingir a chamada temperatura crítica ou a temperatura em que ele se torna um supercondutor, então nenhum som, calor ou outro tipo de energia é liberada dele. A gente espera que no futuro os supercondutores sejam usados para construir motores elétricos e para criar equipamentos que permitam armazenar energia, entre outras aplicações. Para o processo de resfriamento, é necessária uma elevada quantidade de energia, o que torna os supercondutores ineficazes. Mas existem muitas pesquisas em andamento que buscam desenvolver materiais que se transformem em supercondutores em temperaturas mais elevadas. Agora a gente vai apresentar as referências e muito obrigada a atenção de todos. Obrigada pela atenção, gente. Até mais. Até a próxima.